o Senhor já tem feito em cada oportunidade que ela tem. E fale conosco, fale com a tua igreja. Queremos, carecemos de ouvir a tua voz. Seja o teu nome exaltado, seja o teu nome glorificado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Oh, glória, aleluias. Glórias a Deus. Aguenta mais um minutinho aí em pé, nós já vamos ler a palavra. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos. No Evangelho, conforme escreveu Marcos. Aleluias, glória a Deus. É um motivo de grande alegria estar aqui nesta noite para compartilharmos mais uma porção da palavra do Senhor com a amada igreja, amém? Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Marcos 10, a partir do versículo 46. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: o cego Bartimeu. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Oramos mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, Pai amado e Pai soberano, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para ouvirmos a Tua poderosa palavra, Senhor. A Tua palavra é aquela que purifica, a Tua palavra é aquela que restaura, a Tua palavra é aquela que renova, a Tua palavra é aquela que traz ânimo ao desanimado, a Tua palavra é que transforma, a Tua palavra, Senhor, é que tem todo o poder, Senhor. Senhor, fala conosco nesta noite, vem de encontro, Senhor, aos nossos corações, Pai. Nós sabemos, Senhor, que não é sobre falar bonito, não é sobre falar com eloquência, mas é sobre, Senhor, anunciar o Teu Evangelho a toda criatura, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Fala em cada coração aqui nesta noite, Pai, no profundo, no oculto, Senhor, no escondido, ó Pai, aquilo que só o Senhor sabe, aquilo que só o Senhor conhece, Pai. Neste momento, Senhor, nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor. Eu me coloco diante de Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala na nossa mente, fala ao nosso coração, Senhor. Que não venhamos ser somente ouvinte da Tua palavra, Senhor, mas que venhamos ser praticante da Tua palavra, Pai. É o que pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade, mais uma vez. Agradeço aos nossos queridos pastores por ter nos confiado mais uma vez para a gente estar ministrando a palavra do Senhor, estar compartilhando com a amada igreja algo que o Senhor colocou no meu coração. Aleluias, glória a Deus. O poder do clamor. Aleluia. Me permita nesta noite comentar um pouco com você sobre oração e clamor. Oração, em palavras simples e claras, significa conversar com Deus.
É um momento em que eu, com a minha consciência humana, eu consigo entender quem é Deus e quem eu sou. Não é religiosidade, não é palavras repetidas, muito menos algo decorado. É algo que vem do coração. É o momento em que eu falo e o meu Deus me ouve. É o momento em que eu me calo e eu consigo ouvir suavemente a sua voz. Aleluia. Isso significa oração. Muitas das vezes nem sai com palavras, mas com lágrimas. Isso é uma oração. Clamor significa suplicar, implorar, manifestar alguma necessidade, gritar, falar um tom mais alto. Eu posso até orar sem a necessidade de clamar, mas é impossível eu clamar sem ter uma oração. Eu vou repetir para que você entenda, que eu acho que você ainda não entendeu. Eu posso até orar sem a necessidade de clamar, mas é impossível eu clamar sem uma oração. Os desafios das nossas vidas, muitas das vezes, começa com as pressões que as vidas nos traz. Muitas das vezes, dias desfavoráveis, muitas das vezes, circunstâncias desfavoráveis, que faz a gente se esquecer ou até mesmo perder a vontade de clamar. Algumas pessoas vão então deixando de orar, vão se esmurecendo. Algumas até acreditam que uma vez entregando a sua vida a Cristo, não precisam falar com Ele, porque Ele já sabe, Ele conhece o seu coração, então eu não preciso falar, porque Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. E eu quero te dizer que realmente Ele sabe, que realmente Ele conhece todas as coisas. Mas o Pai Celestial, o Pai Todo-Poderoso, Ele quer ouvir a minha voz. Ele quer ouvir a sua voz. Que privilégio que nós temos, o Criador de todas as coisas. Ele quer ouvir a minha voz, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que partilhamos com Ele os nossos sentimentos, as nossas necessidades. Isso é uma forma de nós nos comunicarmos com Ele. Isso é uma forma de nós chamarmos a atenção dEle para nós. Isso é uma forma de pedirmos a intervenção dEle a nosso favor e a favor dos outros. Aleluias. O problema é que a gente até começa bem, mas no meio do caminho, às vezes, nos perdemos. No meio do caminho, às vezes, desanimamos. E isso é um grande erro nosso. Não persistirmos naquilo que queremos. Não insistimos naquilo que precisamos, naquilo que necessitamos. Em Eclesiastes vai dizer, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Porque o início é difícil. O começo é difícil. Mas se nós não desistirmos, se nós persistirmos, o final vai ser bom. O final vai ser de vitória. O final valerá a pena. Aleluia. Me permita compartilhar com você uma passagem bíblica antes de entrarmos no texto agora ali, por favor. Em Lucas 18, a Bíblia vai dizer assim. O próprio Jesus, ele conta uma parábola. E é a parábola do juiz injusto e a viúva. E ele começa essa parábola dizendo assim: havia na cidade um juiz injusto, que não temia a Deus e não respeitava homem nenhum. Mas havia também naquela cidade uma viúva. E todo dia aquela viúva ia ter diante daquele juiz, dizendo, faze justiça sobre a minha causa. Primeiro dia, faze justiça sobre a minha causa. Segundo dia, faze justiça sobre a minha causa. Terceiro dia,
faze justiça sobre a minha causa. Eu não sei quantos dias foram, eu não sei se foram meses, se foram anos, quanto tempo foi, porque a Bíblia não menciona. Mas a Bíblia diz que certo dia, aquele juiz se levanta e fala: eu vou julgar a causa dessa viúva, para que ela pare de me perturbar. Eu não aguento mais essa mulher todo dia vindo aqui e pedindo para me julgar a causa dela. Eu vou julgar a causa dela. Aleluia. E Jesus então finaliza a parábola dizendo assim: se aquela viúva, de tanto insistir, de tanto persistir, conseguiu fazer com que aquele juiz injusto julgasse a causa dela, quanto mais vosso Pai Celestial não fará justiça aos seus escolhidos, que clama de dia e de noite? Aleluias, glórias a Deus. Nós temos que persistir naquilo que queremos. Nós não podemos desistir. Aleluias. O texto a qual nós lemos vai dizer: o cego Bartimeu. Ele era chamado de Bartimeu por conta do seu pai. Assim as pessoas o conheciam, assim as pessoas o chamavam, porque o seu pai chamava Timeu. Então filho, Timeu, o nome do pai, Bartimeu. Ele era reconhecido como cego Bartimeu. Por quê? Porque ele não tinha visão nenhuma. A Bíblia diz que ele era cego. E muitas lições Bartimeu me ensina. Conforme eu estava a meditar nessa palavra, muitas lições eu aprendi com Bartimeu. E uma das lições que Bartimeu me ensina é que mesmo com todas essas dificuldades, ele se movimentou. Ele não ficou parado, porque a Bíblia vai dizer que ele estava à beira do caminho. E eu fiquei pensando na dificuldade deste homem cego de se locomover de um lado para o outro. Mas a Bíblia diz que Bartimeu estava à beira do caminho. Eu aprendo com Bartimeu que as minhas dificuldades, as minhas deficiências, elas não podem me parar. E a pergunta é o seguinte, e lá vai. Você está com os seus 2 olhos aí? Você está com os seus 2 braços aí? Você está com as suas 2 pernas aí? E por que está parado? Por que estacionou? Por que já não faz o que fazia antes? Por que já não ora como orava antes? Por que já não clama como clamava antes? O que te fez parar? O que te fez estacionar? Um dos nossos problemas é que ao invés de aumentarmos o volume da oração e do clamor, a gente vai diminuindo. Ao invés de aumentarmos o volume, a intensidade do clamor e da oração, a gente vai diminuindo. Hoje eu vou diminuir 3 minutos. Amanhã eu diminuo mais 5 minutos. E temos que tomar cuidado, porque qualquer hora, quando a gente diminui muito o volume, ele silencia. Muitas das vezes, a sua oração, o seu clamor pode ter silenciado e você nem se deu conta. E você nem se deu conta. Nós temos que tomar cuidado. Bartimeu é um exemplo na minha vida. E eu espero que a partir de hoje ele também seja um exemplo na tua vida. Porque Bartimeu, com toda essa dificuldade, mesmo com essa enfermidade, mesmo com essa deficiência, a Bíblia vai dizer que ele foi até os governos, pediu autorização, pediu a sua capa para ir mendigar à beira do caminho. Mas, irmã Silmara, ele tinha que mendigar, porque senão ele passaria fome. Ok, mas quantas pessoas que a gente não vê por aí enferma, com alguma deficiência, deprimida, que entraram em depressão, que pararam, que não querem fazer mais nada, que estão estacionadas.
Mas Bartimeu não. Bartimeu, ele se move. Bartimeu, ele não fica parado. Bartimeu, com toda essa dificuldade, ele vai lá, ele pede a capa, ele sai para o meio do caminho. E aí ele está no meio do caminho. Mesmo com essa debilidade, Bartimeu sai à beira do caminho. A Bíblia vai dizer também que certa feita havia uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia. Há 12 anos aquela mulher, ela estava enferma. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela estava meio que separada da sociedade, porque a sociedade tinha ela como impura. Aquela mulher, ela sofria fisicamente, talvez ela sofria psicologicamente, e tinha que ainda ficar separada, não podia ficar no meio da multidão, não podia ficar no meio da sociedade. Mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela ouvindo falar de Jesus, não me pergunte como, porque a Bíblia não menciona, mas a Bíblia diz que ela ouvindo falar de Jesus, aquela mulher começa a se movimentar. Aquela mulher começa a se movimentar. Ela começa a falar consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Começa a se mover. Começa, sai da sua zona de conforto. Ali ela começa: se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei curada. No momento que Jesus então vai passando por ali, aquela mulher, ela não pensa duas vezes. Aquela mulher, ela sai quebrando barreira. Aquela mulher, ela sai quebrando protocolo. E a Bíblia diz que então ela chega, ela estende a mão e toca nas orlas de Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente ela é curada. Pessoas com dificuldades que não pararam. Pessoas com deficiências, enfermas que não pararam. Pessoas que não deixaram sua deficiência, sua enfermidade paralisar elas. Mas elas se moveram, elas se movimentaram. Aleluias, glórias a Deus. Essa palavra meio do caminho, à beira do caminho, me chamou muita atenção. Porque então eu comecei a lembrar e a ver quantos milagres Jesus operara no meio do caminho. Quantos milagres Jesus operou na vida daqueles que estavam à beira do caminho. Lá em João 2 vai dizer que Jesus, no início do seu ministério, um dos seus primeiros milagres, a Bíblia vai dizer que Maria, mãe de Jesus, ela foi convidada para um casamento. E Jesus e seus discípulos também. Todos estão ali naquele casamento. E eu imagino que Maria está dando um suporte para os noivos. Até que certo momento a Bíblia diz que o vinho acaba. O casamento ainda estava lá, mas o vinho acaba. Então Maria chega diante de Jesus e fala: o vinho acabou. Jesus diz: o que eu tenho com isso, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Maria olha então para os servos que estão do lado e diz: faça tudo o que ele disser. E sai de cena. Eu acho bonito que nós não vemos mais falando de Maria nesse capítulo. Ela fala para o servo obedecer Jesus e sai de cena. Jesus então olha para aqueles servos e diz: pega essas talhas que aí estão, aleluia, enche de água até a boca. Os servos então obedecem, enche aquelas talhas com água. Jesus diz: agora vai, agora vai. Agora vai e apresenta diante do mestre-sala. Eu fico imaginando, a gente não sabe qual era a distância daquele servo ao mestre-sala, mas conforme aquele servo se movimentavam, conforme aquele servo se movimentava, aleluias, glória a Deus. A Bíblia diz que então, na hora que eles chegam e serve a água diante do mestre-sala, que ele prova já é vinho.
caminho. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer que o mestre Sala prova aquela água transformada em vinho. E ele chama o noivo e fala assim: como assim? A gente serve o melhor vinho no começo da festa e você guardou o melhor vinho para o final. Eu aprendo que quando eu me movimento, eu aprendo que quando eu me movimento, quando eu saio da minha zona de conforto, eu presencio o milagre do céu. Aleluias. A Bíblia me faz lembrar de Saulo. Certa feita, homem ruim, com o coração duro, perseguidor da igreja. A Bíblia diz que Saulo vai até os governantes pedir cartas, a fim de até Damasco prender os cristãos que lá estão. Depois de pegar as cartas na mão, Saulo então sai caminhando, achando que vai prender os crentes que estão lá em Damasco. Mas eu acredito que lá em Damasco havia cristãos que clamavam: Senhor, transforma Saulo. Senhor, liberta Saulo. Saulo não sabia, aleluias. Mas ele estava indo a caminho, pensando que ia prender os cristãos que lá estavam. E a Bíblia diz que no meio do caminho cai um resplendor de luz, que ele não consegue olhar para cima e ele cai prostrado ao chão. E no momento em que ele cai prostrado, ele diz: Senhor, Senhor. A Bíblia diz que ele ouve uma voz que diz a ele: Saulo, Saulo. E ele diz: quem és tu, Senhor? E a Bíblia diz que então ele ouve a voz falando para ele: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegue. E a gente já sabe o final dessa história. Naquele mesmo dia, à beira do caminho, Saulo é transformado em Paulo. Saulo não é mais Saulo, mas agora ele é Paulo. De perseguidor ele passa a ser perseguido e é transformado o maior evangelista da Bíblia. No meio do caminho, Jesus opera milagres. No meio do caminho, Jesus faz milagre. Mas nós precisamos nos mover. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Me chama a atenção nesse capítulo sobre Bartimeu, que ele não tinha a visão, mas ele tinha ouvidos, ele tinha boca, porque a Bíblia vai dizer que ele está ali, à beira do caminho, e de repente eu imagino ele ouvindo um movimento diferente. Diferente, não era um movimento que ele ouvia todos os dias, era um movimento diferente. Então ele começa a ouvir aquele movimento, ele começa a ouvir aquela conversação, e de repente ele percebe, ele não tem visão, a Bíblia diz, e ele percebe que alguém passa por ali, ele diz: ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou ouvindo uma conversação aí diferente. O que está acontecendo? Parece que é uma multidão, é muita gente que vem aí conversando. E talvez a pessoa diz para ele: é Jesus o Nazareno. Aleluia. Jesus o Nazareno vem vindo aí. Bartimeu, ele não tem visão, mas ele tem ouvido e ele tem boca. Então com a sua boca ele não perde a oportunidade, e com a sua boca ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que então a multidão, algumas pessoas falam para ele: cala-te, cala-te, mendigo, para de perturbar Jesus. Mas a Bíblia fala que quanto mais falava para ele calar, mais ele levantava a voz e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
tinha ouvido e tinha boca, e ele usou o que ele tinha. Aleluia. O Senhor vem falando há dias conosco. Use aquilo que você tem. O que você não tem, pronto. Mas tem algo. Que seja uma botija de azeite. O milagre não depende de você, o milagre é com Ele. O milagre pertence a Ele. Você só tem que usar aquilo que você tem. Aleluias, glórias a Deus. A Bíblia vai dizer então que Jesus, ouvindo aquele clamor, ouvindo aquele grito, aleluias, Jesus então para, ouvindo aquele clamor, ouvindo aquele grito, Jesus para e fala assim: ei, traz ele aqui, chama ele, traz ele aqui. As pessoas chegam diante dele, alguém, não sei quem, e diz para ele: ei, levanta que ele te chama. A Bíblia diz que na hora ele lançou a mão da sua capa. Deixa antes eu falar para você, aquela capa era tudo que ele tinha. Aquela capa era a vida dele. Com aquela capa ele se escondia do frio. Com aquela capa ele fazia a sua casa. E durante o dia era aquela capa que ele forrava para as esmolas ser colocada em cima da capa. Então aquela capa era tudo na vida daquele mendigo. Mas na hora que ele ouve alguém falando para ele: ei, Jesus te chama, ele logo lança a mão da sua capa. Aleluias. E ele vai ter com Jesus. E chegando diante de Jesus, Jesus diz: o que queres que eu te faça? Eu mencionei aqui no começo que Jesus, que Deus, Ele gosta de ouvir a minha voz e Ele gosta de ouvir a tua voz. Pois bem, Jesus não sabia o que Bartimeu precisava? Jesus não sabia a necessidade de Bartimeu? Jesus não sabia o que ele ia pedir, sendo que a Bíblia diz que antes mesmo que eu falo, ele já sabe? Jesus sabia, mas ele pergunta: que queres que eu te faça? Aleluia. E Bartimeu então diz: Senhor, eu quero enxergar. Eu quero voltar a ver, Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vá em paz. No mesmo momento, ele voltou a enxergar. No mesmo momento, ele voltou a ter visão. E o mais lindo é que a Bíblia diz que naquele momento, ele começou a seguir Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Naquele momento ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Aleluia, ele reconheceu o milagre. Ele reconheceu o que Deus tinha feito na vida dele. Eu imagino Bartimeu ali juntinho com Jesus. Aonde Jesus ia, Bartimeu estava ali, ó, pertinho de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Nós temos que entender o poder de um clamor. Nós temos que entender o poder de uma oração. Talvez é por isso que temos contemplado tantas coisas acontecendo. Tantos crentes se esfriando espiritualmente. Tantas famílias sendo destruídas. Talvez temos abaixado demais o volume do clamor. Temos abaixado demais o volume da oração. O que tem te impedido? O que tem te impedido? Bartimeu, mesmo sem visão, estava ali, ó, à beira do caminho. A deficiência dele não parou ele. Mesmo com toda a dificuldade, ele foi à beira do caminho e recebeu o milagre, presenciou o milagre. O que tem te parado? O que tem te parado? Nós temos que entender a importância de um clamor, porque a Bíblia não mudou. O nosso Deus não mudou. Ele continua operando os mesmos milagres. Às vezes o que falta é eu e você. Às vezes o que falta é mais fé. Às vezes o que falta é mais busca. Às vezes o que falta é levantar o volume da oração e do clamor.
Às vezes o que falta é mais entrega. Aleluias, glórias a Deus. Esse é o primeiro dia da nossa campanha, o poder de um clamor. E eu quero falar mais uma vez, tome cuidado em abaixar demais o volume, para ele não ficar no silencioso, e muitas das vezes você fica despercebido. O volume está no silencioso, o volume da oração, o volume do clamor está no silencioso e você nem percebeu. Então, desperta, desperta, aleluias. Eu queria neste momento que você se colocasse de pé, aleluias, glórias a Deus. Qual é o nome da nossa campanha mesmo? Poder do clamor. Qual é o nome mesmo? Poder do clamor. Aleluia. Então vem aqui à frente. Vem aqui, nós vamos clamar junto. Aleluia. O Ministério de Louvor pode nos ajudar com louvor, com uma adoração. Aleluia. Aleluias. Glórias a Deus. Oh, soberano, aleluia. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluias. O poder de um clamor. A oração, o clamor, ele tem um poder magnífico. Muitas das vezes nós tem passado desapercebido diante de nós o poder desse clamor. O poder que um clamor tem diante de um Deus tão poderoso. Bartimeu me ensina que a fé, juntamente com um clamor, diante de uma oportunidade, a qual é fornecida por Deus, gera milagre. Aleluia. Uma fé movida com um clamor, diante de uma oportunidade concedida por Deus, ela gera milagres. Ela gera milagres. Aleluias. Eu quero que nesta noite você abra a sua boca. Eu quero que nesta noite você abra a sua boca, que você comece a apresentar diante de Deus a sua casa, que você comece a apresentar diante de Deus a sua família, que você comece a apresentar diante de Deus a sua vida espiritual. Aleluias. Eu quero orar com você nesta noite. Volte a clamar, volte a orar. Volte a me buscar como você me buscava antes. Volta a clamar como você clamava antes. Aleluias. Aleluias. Apresente a tua casa neste momento. Apresente a tua família neste momento diante de Deus. Aleluias. Querido Deus, Pai amado e Pai soberano, neste momento, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. A Tua palavra, ó Pai, ela foi pregada. A Tua palavra, Senhor, ela foi aqui ministrada, Senhor. E como nós aprendemos, ó Pai, com a vida de Bartimeu, Senhor, que mesmo diante de tantas dificuldades, ó Pai, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, nesta noite, ó Pai, nós levantamos nosso clamor diante de Ti, ó Pai. Nós levantamos, Senhor, as nossas vozes diante de Ti, Senhor. Eu oro, ó Pai, apresentando cada família, Senhor. Cada família aqui diante de Ti, Senhor. Cada vida, ó Pai, aqui diante de Ti, Senhor. Vai tocando em cada coração, Senhor. Vai trazendo renovo, ó Pai. Vai trazendo despertamento, Senhor, dentro do coração, ó Pai. Vai tirando, Senhor, todo desânimo espiritual, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aviva os corações, Senhor. Aviva os corações, ó Pai. Liberta as vidas, Senhor. Salva as almas, Senhor. Vai restaurando nesta hora, Senhor. Vai curando, ó Pai, aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Porque nós cremos, ó Pai, no poder da oração, Senhor. Nós cremos, ó Pai, no poder do clamor, Senhor. Tu és o Deus dos céus e da terra, Senhor. Tu és o Deus dos céus e da terra, Senhor. A Tua palavra é poderosa, Senhor. A Tua palavra é
ó Pai, nesta noite, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a cada vida. Vai de encontro, ó Pai, a cada coração, Senhor. Vai trazendo, Senhor, a tua cura, ó Pai, a libertação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos desperta, Senhor. Nos desperta, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor. Nos desperta, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor. Nos desperta, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Vai restaurando os casamentos, Senhor. Vai restaurando os casamentos, Senhor. Vai restaurando as famílias, Senhor. Entra com providência, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vai renovando, Senhor. Vai restaurando a fé, Senhor. Vai derramando a tua unção de cura, Senhor. Vai derramando a tua unção de cura, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós oramos, Senhor, diante de ti, ó Pai. Crendo, Senhor, no poder da tua palavra, Senhor. Crendo, Senhor, que a tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Crendo, Senhor, que a tua palavra, ela liberta, ela transforma, ela salva, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, Jesus, que teu nome seja glorificado, que teu nome seja exaltado, Senhor, que teu nome seja exaltado, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Atende, Senhor, o nosso clamor, ó Pai. Atenda, Senhor, a nossa oração que fazemos diante de ti, Senhor. Que apresentamos, ó Pai, diante de ti, Senhor. Tu és o Deus onisciente, tu és o Deus onipresente, tu és o Deus onipotente, Senhor. Tu conheces, ó Pai, cada coração, Senhor. Tu sonda, Senhor, cada pensamento, ó Pai. Aleluia. Vá de encontro, Senhor, a necessidade, ó Deus, de cada um, Senhor. Vá de encontro, ó Pai, a necessidade de cada um, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A tua palavra diz, Senhor, clama-me na aflição, aleluias, e eu te responderei e tu me glorificarás, aleluia, aleluias, glórias a Deus. Salmo 50 diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor, na minha angústia eu gritei por socorro, e Ele do seu santo templo, Ele ouviu o meu clamor, aleluias, aleluias. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem suas mãos estão encolhidas, para que Ele não possa ouvir o teu clamor, para que Ele não possa abençoar, para que Ele não possa libertar, para que Ele não possa transformar, aleluias. Se levanta diante do Senhor, se levanta em oração, se levanta em clamor, se levanta na madrugada,
madrugada, se levanta de manhã, se levanta diante do Senhor. Aleluias. Aleluias. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe grandemente. E que essa palavra faça morada dentro do teu coração. Que você tenha Bartimeu como exemplo na tua vida a partir de hoje. E que a partir de hoje você mude as suas atitudes. Se por um acaso você tem parado.